Começa daqui a pouco a cúpula de líderes sobre o clima, o encontro convocado pelos Estados Unidos. O Brasil participa já com uma pressão de outras nações sobre medidas concretas para reduzir o desmatamento. Inclusive, nos últimos dias, a gente lembra aqui para você, o presidente Jair Bolsonaro enviou uma carta a Joe Biden se comprometendo a eliminar o desmatamento ilegal até o ano de 2030. E sobre a cúpula de líderes, que começa em menos de uma hora, daqui 57 minutos às 9 horas da manhã, nós vamos conversar com a ex-presidente do IBAMA, Sueli Araújo, que é especialista em políticas públicas sobre o clima. Sueli, a política ambiental do país tem sido criticada aqui dentro por outros países do mundo, praticamente todos. O governo brasileiro diz que isso se trata de uma narrativa que tenta prejudicar a exportação de produtos brasileiros para a Europa, para os Estados Unidos, para a Ásia, especialmente para prejudicar o nosso agronegócio. O que é que o presidente Jair Bolsonaro precisa apresentar nos 3 minutos que ele terá à disposição daqui a pouquinho, por volta de 10 horas da manhã, para tentar começar a desfazer essa imagem de que hoje o governo brasileiro não contribui para a preservação do meio ambiente? Pelo contrário, é um agente que muitas vezes estimula, colabora ou é complacente com a destruição do meio ambiente. Bom dia, obrigado pela entrevista. Bom dia, Colombo. Bom, o presidente vai ter que mostrar muito mais do que discurso, vai ter que mostrar medidas concretas, né? Então não basta falar em desmatamento, controlar o desmatamento ilegal até 2030, precisa controlar o desmatamento ilegal agora. O desmatamento da Amazônia tem subido em todo o governo Bolsonaro, e não só na Amazônia, em outros biomas, e tem havido muita sinalização de que o governo federal não vai reverter esse quadro, né? Por exemplo, o orçamento do Ministério do Meio Ambiente e suas autarquias esse ano é o menor das últimas 2 décadas, né? Como que se fala nessa reversão do desmatamento com um quadro de recursos nesse sentido? E o presidente, o tempo todo, tem assumido um discurso de crítica aos órgãos ambientais, né? Crítica à fiscalização, crítica à própria política ambiental. Então, é uma reversão total do que vem ocorrendo até agora no governo Bolsonaro, que é o que é demandado não só pelas organizações ambientalistas, mas hoje pelo mundo inteiro. Sueli, eu queria me ater a um dos argumentos ventilados pelo presidente Jair Bolsonaro, é de que a participação de países, de outros países nessa questão do clima no Brasil e da Amazônia tem a ver com a nossa soberania nacional. Poderia haver uma interferência. Como é a participação desses países atualmente, que há bastante tempo contribuem para a preservação da Amazônia? Isso ameaça a nossa soberania nacional? De forma alguma, porque a questão climática tem que ser entendida como uma questão global. Todos contribuem, na verdade, e o Brasil tem que fazer a sua parte. É isso que a comunidade internacional está demandando, né? Que o Brasil cumpra os seus compromissos que foram assinados pelo Brasil, né? Esses tratados internacionais, o Acordo de Paris, tudo isso o Brasil é signatário, são tratados ratificados e que valem como lei interna. Na verdade, a atuação do governo está colidindo com a própria legislação do Brasil que foi firmada, né? que foi pactuada, né? Não tem como falar em controle de mudanças climáticas sem uma atuação integrada dos diferentes países. E o que o Brasil faz afeta os outros, né? A devastação da Amazônia, se a Amazônia chegar num ponto, e ela está próxima disso, que os cientistas chamam de tipping point, em que você vai começar um processo de savanização, não é só o Brasil que é afetado com esse processo, é toda a América Latina e o mundo inteiro, né? Então, o que nós fazemos aqui não afeta só o Brasil, por isso que a comunidade internacional acompanha, como nós acompanhamos o que eles fazem nos seus respectivos países.
Sueli, ainda sobre o nosso comportamento interno aqui de preservação do meio ambiente, teve um episódio muito marcante também que o próprio diretor do INPE, né, logo no primeiro ano de gestão do presidente da República, ele foi exonerado depois de ter divulgado dados a respeito do desmatamento da Amazônia, e o presidente da República dizendo, não, esses dados estão equivocados, esses dados são mentirosos. A senhora acredita, eu estou trazendo um exemplo só, né? A senhora acredita que essa postura do presidente reforça ainda mais aquela parcela da população que pensa que todos os dados ambientais são exagerados, esses dados são mentirosos, os ambientalistas exageram, não é tanto assim, a natureza se regenera. Não As ONGs estão reclamando porque perderam dinheiro. Exatamente. E ainda tem as coisas mais grotescas, que é do tipo, tá preocupado, adota um índio. A gente vê cada coisa absurda na internet que dá até assim... uma zonzeira na gente. A senhora acredita que essa postura do presidente reforça ainda mais esse tipo de comportamento? Com certeza, e vai além disso. A narrativa, e não só do presidente, como do próprio ministro do Meio Ambiente, na linha de deslegitimar os órgãos ambientais, os dados ambientais, a política ambiental, ela dá uma espécie de liberou geral, um sinal de liberou geral para campo. E com isso, no meu ponto de vista, esse é um dos elementos mais importantes da gente estar com aumento, tanto do desmatamento quanto mineração ilegal, quanto de ocupação de terras indígenas e áreas protegidas. Na verdade, o presidente é um líder, todos temos que reconhecer, e quando o líder passa essa mensagem, você gera efeitos muito negativos. O presidente da República tem uma visão de desenvolvimento que... na verdade, ele traz uma visão de desenvolvimento de 50 anos atrás, que pressupõe que para desenvolver territórios como a Amazônia, você precisa cortar a floresta, né? Então, eu vou minerar, eu vou fazer... mexer com madeira, eu vou plantar soja. Esse não é o destino, esse não é o destino correto para a floresta amazônica, nem tecnicamente, nem para a população que mora lá. A população que mora lá não vai se beneficiar com um crescimento econômico à moda antiga. A solução para a Amazônia é a Amazônia com floresta em pé, aproveitando toda a sua biodiversidade, com investimento em biotecnologia, gerando renda por aquilo que a região tem. Né? Então, é essa visão equivocada de crescimento que precisa ser retirada do discurso governamental e da prática, na prática, porque o governo também está estimulando isso quando manda um projeto de lei para o Congresso Nacional admitindo mineração em terra indígena ou regulando mineração em terra indígena de uma forma completamente flexível. Então, essa narrativa e esses atos precisam ser revertidos para que a credibilidade do país volte a ser o que ela era. Na verdade, o Brasil sempre foi considerado uma liderança nos debates internacionais sobre clima e meio ambiente. Muito do que se faz agora, em termos das convenções internacionais, foram concretizados com a liderança do Brasil, com a liderança dos nossos diplomatas e dos nossos técnicos nas últimas décadas. Você lembra desse aspecto que é super importante, não é, Sueli? Que é o papel de absoluto protagonismo que o Brasil sempre teve em discussões sobre meio ambiente. Nós fomos aqui palco da Rio 92 e eu falo nesse protagonismo, nós passamos desde a redemocratização por governos de diferentes orientações ideológicas, né? O governo Collor, mesmo em meio à crise que levaria o presidente naquele episódio ao impeachment, sediou a Rio 92 e nós tínhamos ali interlocutores de altíssimo nível para lidar com representantes dos outros países, né? Me lembro aqui do embaixador Marcos Azambuja, do ex-ministro Rubens Recupero, em que pese a crise que o país atravessava naquele momento, a crise política. Tivemos José Goldenberg, Marina Silva, enfim, figuras de relevância internacional para discutir meio ambiente. Hoje, nós temos um ministro do meio ambiente que é identificado com uma política que não necessariamente preserva o meio ambiente, não é? Ele considera isso injusto e atribui essa imagem que tem a essa narrativa que a gente estava falando aqui agora há pouco, ONG que perdeu dinheiro, gente que quer destruir o nosso agronegócio. Como é que a gente reconquista o protagonismo que tinha até agora? E o ministro Ricardo Salles,
por tudo que representa, e aí eu não vou entrar no mérito se é justo ou não, ele tem condição de ser um dos capitães da retomada desse protagonismo, Sueli? Eu, pessoalmente, não acredito. Eu acho que uma retomada no sentido de você recuperar o que o Brasil fazia antes, recuperar o papel de liderança do país, ela impõe a troca do ministro, porque o ministro Ricardo Salles, ele é, na verdade, um anti-ministro do meio ambiente, né? Ele é contra tudo o que se fez desde sempre na política ambiental. Vamos tomar como referência a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente de 1981. A política ambiental brasileira, do plano nacional e internacional, ela foi construída paulatinamente, como você disse, há décadas, né? E independentemente da ideologia do governo de plantão, foi sempre uma construção progressiva, pedacinho por pedacinho, você vai construindo, você vai tendo avanços pequenos em cada governo, mas é num sentido ascendente, né? Isso só foi rompido, essa curva ascendente de institucionalização dos ganhos em política ambiental, ela só foi rompida agora no governo Bolsonaro. E o ministro Salles se porta como assim, a principal causa, na verdade, o principal agente desse rompimento e de destruição desses ganhos. Então, rapidamente, nós perdemos avanços que eram avanços de décadas. Vou dar um exemplo: o Conselho Nacional do Meio Ambiente, ele ainda existe, mas ele se reduz hoje a um órgão colegiado que chancela decisões já tomadas pelo ministro e sempre na linha de desregulamentação. Então, eu digo que ele age com uma fome de desregulamentação tão grande que ele perde a noção do que ele está fazendo. Na verdade, se deixar, ele vai destruir todo o regramento que está em vigor da política ambiental. E a política ambiental, ela é regulatória em qualquer país do mundo, ela tem um forte componente regulatório. Então, a política ambiental não é para simplesmente se deixar por conta do ministro, para fornecer recursos para os ruralistas poderem manter restrições, né? Reserva legal, áreas de preservação permanente. Você pode até pensar em recursos nesse sentido, mas você não pode mover toda a política ambiental orientada para beneficiar determinados grupos. Isso é inaceitável, inaceitável. Eu considero um anti-ministro do meio ambiente. Eu acho que o país não vai retomar seu posicionamento, não vai conseguir melhorar nesse campo enquanto não houver a troca do ministro. Sueli, não dá para a gente fazer essa entrevista sem falar de um ponto importante, que são as comunidades indígenas. O presidente Joe Biden, inclusive, já verbalizou que entre os pontos de exigência dos Estados Unidos é o respeito às comunidades indígenas. Então, eu lhe pergunto agora, o governo é crítico de muitas lideranças indígenas, o próprio presidente Jair Bolsonaro já fez crítica a uma liderança muito conhecida internacionalmente, que é o cacique Raoni. E aí eu lhe pergunto, há a possibilidade ainda da gente retomar esse diálogo e ter uma economia com respeito à biodiversidade e diálogo com as comunidades indígenas? Sim, com certeza. Os territórios indígenas são territórios importantíssimos do ponto de vista de guardar os direitos dessas populações e também em relação à própria proteção ambiental, né? Os indígenas, eles sabem proteger o meio ambiente. Na verdade, se você somar todas as terras indígenas, nós temos nelas um percentual grande, relevante, em termos de áreas com floresta, né? O necessário é muita articulação com essas comunidades, você trabalhar com o que essas comunidades pretendem com seus territórios, no seu modo de vida tradicional, que é o que é assegurado pela Constituição Federal, né? Então, essa interação, essa conversa, então você tem que garantir acesso à informação, saúde, educação e muito respeito ao modo de vida tradicional dessas comunidades. Nós não podemos tentar impor um modo de vida que nós
tivemos, na verdade, no passado, de substituição da floresta, de impor o nosso modo de vida para essas populações indígenas. Agora, a postura da FUNAI nesse governo tem tido problemas, né, nesse campo, mas eu acho que o que mais ameaça, na verdade, são as propostas de abrir as terras indígenas para um modo de vida que não é deles. Né? É você tentar impor e se impor não é obrigar, né? Impor também na questão do convencimento, isso tem ocorrido. Então, começar a querer que os indígenas virem grandes plantadores de soja, por exemplo, né? E tentar impor isso para as comunidades. Isso é bastante problemático. A gente tem que aprender a respeitar tudo que essas comunidades têm para nos ensinar. Eu acho que é essa visão que nós temos que chegar nessa interação com as populações indígenas. Nós conversamos aqui no Novo Dia da CNN Brasil com a ex-presidente do IBAMA, Sueli Araújo. Sueli, muito obrigado pela entrevista, foi esclarecedora. Eu que agradeço. Nós voltamos a conversar em breve. Obrigada, muito obrigada.